Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou dar mais uma dica de Excel. Você já precisou fazer uma planilha, uma fórmula, onde você precisou usar PROC-V com duas ou mais condições? Isso mesmo, você precisou fazer uma fórmula para você fazer uma procura na sua planilha, mas seguindo dois critérios. Achou difícil? Então, nesse vídeo eu mostro como fazer usando uma fórmula matricial. Vamos lá para o computador que eu já mostro para vocês. Bem, gente, então aqui, para poder fazer essa planilha para vocês, eu criei aqui uma tabela, né, de vendas. Aqui tem a primeira tabela, onde eu tenho vendedor, mês e vendas. Então aqui eu criei uma planilha anual, né, uma tabela anual. Dei aqui nomes fictícios para os vendedores e os valores que cada um vendeu. E aqui na segunda tabela, é a tabela onde está o vendedor e o mês específico que eu estou pesquisando. Então, como é que funciona aqui essa tabela? Eu criei três tabelas, né? Em uma aqui, na terceira tabela, eu tenho o total geral que o vendedor vendeu durante o ano todo. E na segunda tabela, eu tenho aqui o que ele vendeu num determinado mês apenas. Então, aqui nós usamos duas fórmulas. Na vendas total, eu usei aqui a fórmula soma-se. Mas aqui na vendas do mês, eu já tive que criar uma fórmula matricial, onde eu criei aqui uma fórmula de procura com dois critérios. Se eu fosse usar o PROC-V, ficaria mais difícil de fazer. Então eu fui e criei uma matricial. Então vou mostrar para vocês como que eu fiz essa fórmula agora. Então aqui eu criei uma cópia, né, dessa planilha. Então vamos lá, vamos começar pelo total de vendas no ano. Vamos supor, você tem aí uma loja, você precisa somar quanto que um certo vendedor seu vendeu durante todo o ano, né? Então aqui no nosso exemplo, eu quero saber quanto que o Zé Dindim vendeu durante todo o ano. Então aqui tem o ano inteiro, né? De janeiro, dezembro, todas as vendas de todos os vendedores da loja. Como é que eu vou criar uma fórmula para somar o que apenas esse vendedor vendeu? Então eu vou usar aqui a fórmula soma-se. Toda fórmula no Excel, ela começa com sinal de igual. Então eu coloco igual e começo com a função. No caso aqui a função soma-se. Então o que seria a função soma-se? Eu estou dizendo para o Excel que eu quero que ele faça para mim a soma de uma determinada planilha, de uma determinada coluna, seguindo alguns critérios, ou seja, ele não vai somar tudo. Então ele vai somar apenas o que tiver dentro daqueles critérios. Então assim funciona a função soma-se. Então nesse caso aqui, já chamei a função, né, igual soma-se, eu vou abrir o parênteses para começar a colocar os critérios. Então aí, o primeiro critério que eu tenho que colocar é onde está o intervalo que contém os critérios. Então, ou seja, qual é o critério que eu estou procurando na função? Eu estou procurando quanto que o vendedor ele vendeu. E onde está a coluna, né? Onde está os vendedores na tabela de vendas. Então está aqui na coluna A. Começa em A2 e vai até A49, onde é que está o último vendedor. Então aqui o meu intervalo de critérios vai ser de A2 a A49.
é onde eu tenho aqui o intervalo que contém os critérios que eu estou procurando. Depois que eu digitei o intervalo, eu dou ponto e vírgula, e aí eu vou inserir qual é o critério que eu estou procurando para fazer essa soma, ou seja, qual é o critério procurado aqui na coluna A, né, de A2 a A49, qual o critério que eu tenho que procurar aqui para poder fazer essa soma. Então, eu tenho duas opções de fazer isso. Eu posso colocar entre aspas o nome que eu estou procurando, ou eu posso fazer referência à célula. Eu aconselho vocês a fazer referência à célula que está o critério. Por quê? Porque se você mudar o nome aqui, ele automaticamente atualiza. Agora, se você colocar o nome e você colocar outro nome aqui, ele vai manter o nome que está na função. Então aqui você pode colocar a célula que contém o critério. Então o critério que eu estou procurando é o nome do vendedor, e o nome do vendedor está aqui na célula H2. Então eu coloquei aqui H2. Então nesse espaço aqui de A2 a A49, ele vai procurar o critério de A2, ou seja, o nome do vendedor, para poder fazer a soma. Então beleza, aí depois que a função ela procurou o nome do vendedor e encontrou, qual é o intervalo que ela vai somar? O intervalo é na coluna de vendas. Então eu vou colocar aqui C2 a C49, que é onde está o intervalo do nosso critério. C2 a C49. Fecho parênteses. E agora eu dou Enter. Pronto. Ele já está somando quanto que o vendedor Zé Dindim vendeu no ano. Se eu mudar aqui o nome, por exemplo, vamos colocar aqui outro vendedor. Vamos colocar aqui Maria da Grana. Vamos ver quanto ela vendeu no total. Percebo que o resultado mudou, tá vendo? Porque ele mudou os critérios. Eu vim aqui na coluna, na célula do vendedor e mudei os critérios. E aí ele foi e já procurou outro valor. Ele somou tudo que está aqui nessa coluna que a Maria da Grana vendeu, ele somou e deu o total aqui para mim. Mas vamos supor que eu quero saber qual o mês, quanto ela vendeu num mês específico. Eu não quero a soma do ano inteiro. Vamos mudar aqui o nome, vamos colocar aqui Maria da Grana também. Eu quero saber quanto ela vendeu em maio. Então, para isso, eu vou ter que usar uma fórmula de procura com duas condições. Nesse caso aqui, eu não vou usar o PROC-V. Então, eu vou usar uma fórmula matricial. Então, a fórmula matricial, ela parece ser um pouquinho complicada de fazer, mas ela é tranquila. Basta você seguir esse passo a passo aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o primeiro detalhe, toda vez que você for criar uma fórmula matricial, se por um acaso você tiver que mesclar uma célula, você tem que criar a fórmula primeiro, para depois você mesclar, porque se você tentar fazer com a fórmula mesclada, o Excel não vai aceitar. Não é possível criar uma fórmula matricial com a célula no Excel mesclada. Vocês podem ver aqui que no exemplo aqui que já está pronto, ela está mesclada, mas você mescla depois. Então, quando você vai criar a fórmula, você cria ela numa célula sem mesclar. E depois que você criou, você pode mesclar. Então, como é que nós vamos fazer a nossa fórmula matricial? Nós vamos criar como se fosse um PROC-V, né? Só que com duas condições, com dois critérios. Para isso, nós vamos usar a fórmula índice e a fórmula CORRESP para criar uma matriz. Então, você vai iniciar a sua fórmula com igual. Toda a fórmula no Excel é iniciada com igual. Quando você põe igual, o Excel entende que você está criando uma fórmula, uma função. E aí, a primeira função que a gente vai chamar é a função se-erro. Por que a função se-erro? É porque essa função, ela indica que se tiver algum erro, por exemplo, se você vai criar aí uma forma de procura com duas condições, se tiver uma condição só,
vai dar erro, porque não tem a outra, né? Por exemplo, uma célula está vazia, ou as duas células estão vazias. Então, para não retornar o erro, aí essa função aí, ela deixa a célula em branco, ou seja, ela elimina o erro. Então, por isso que chama-se erro. Então, você coloca esse erro, abre parênteses, e aí nós vamos chamar a função índice. A função índice. Aí, abre parênteses para começar a colocar as informações. Então, qual que é a primeira informação que eu tenho que colocar aí nessa função índice? Onde é o meu índice, ou seja, onde está a informação que eu preciso? Eu preciso saber quanto o vendedor vendeu em qual mês. Então, qual é as células, qual é a referência, né, a matriz, da matriz, que vai me dizer onde estão as informações de valores que o vendedor vendeu, onde que eu vou procurar. Então, por isso o nome índice, né? Então, o nosso índice está aqui nas colunas de C2 a C49. Então, esse é o intervalo que eu vou mencionar aqui. Então, esse intervalo é onde está o resultado que quero, né? Onde é que está a resposta, né? Os valores que o vendedor vendeu em tal mês. Então, é o nosso índice. Então, vou colocar aqui C2 a C49. Então, depois que eu coloquei aqui o índice, ou seja, onde o Excel vai procurar os valores que eu estou querendo, eu dou ponto e vírgula, e aí eu vou chamar outra função, que é a função corresp. O que essa função ela quer dizer? Nessa função, ela quer dizer que eu vou fazer correspondência, certo, do vendedor e do mês com os valores, para me achar o valor exato. Ou seja, qual o valor que aquele vendedor vendeu no mês selecionado. Então, eu vou vou chamar essa função corresp, aí eu vou abrir novamente o parênteses para começar a colocar os critérios. Então, nessa função, qual que é o valor procurado? Ou seja, o que eu quero procurar nessa função, né? Então, nós vamos usar aí dois critérios. Eu estou procurando o vendedor e estou procurando o mês, para me saber quanto ele vendeu naquele mês. Então, onde está a informação do vendedor? No meu caso aqui está na célula E2. Eu posso clicar nela ou digitar, tanto faz, né? E está na célula F2. Aí, como é que eu acrescento a célula F2 aqui? Então, eu vou ter que digitar aqui um E comercial, que é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo diferente aí, ele chama e-comercial ou e-commerce. Não posso usar ponto e vírgula, tem que usar ele. Ele está indicando que eu estou procurando um critério e outro. Então, o primeiro é o vendedor e o segundo é o mês. Seleciono aqui a célula F2. Ou seja, eu estou dizendo aqui na matriz que eu estou querendo saber quanto que o vendedor no mês selecionado vendeu. Então, por isso eu acrescento aqui E2 e F2. São os dois critérios de pesquisa que eu tenho que procurar. Então, beleza. Aí depois que eu inseri onde estão os critérios, né, o primeiro critério, o segundo critério, eu tenho que dizer para a fórmula, ponho aqui ponto e vírgula, eu tenho que dizer para a fórmula onde ela vai pesquisar esses critérios. Então, onde que a matriz vai pesquisar o primeiro critério, que é o vendedor. Então, o vendedor está aqui na coluna A, de A2 a A49. Então, vou digitar aqui, né, A2, dois pontos, A49. Então, é a primeira matriz procurada. E onde estão as informações do mês? Está em B2 a B49. Então, eu vou colocar aqui, igual eu coloquei aqui nos critérios, né? Coloquei aqui esse E comercial, vou colocar ele aqui de novo. É obrigatório usar esse E comercial aqui. B2 a B49. É onde está os critérios, o intervalo para a pesquisa do segundo critério. Então, os dois têm que casar, o vendedor e o mês. Então, é isso que essa função quer dizer, né? Aí, depois que eu coloquei os intervalos de pesquisa, eu coloco ponto e vírgula,
E aí vocês veem que apareceu aí 1, 0 e menos 1. Então, o que é que esses números significam? Significa que na pesquisa que eu estou procurando, o resultado tem que ser menor do que, se for 1, se for 0, tem que ser uma correspondência exata, e se for menos 1, tem que ser maior do que. No caso aqui, eu quero uma correspondência exata. Então, na linha que estiver procurando, tem que estar o vendedor e o mês. Então, eu digito 0, porque é uma correspondência exata. Depois que eu digitei aqui o 0, eu digitei o 0, aí eu vou fechar aqui o parênteses. Fecho aqui o parênteses, né? E agora eu vou colocar o ponto e vírgula. Porque lá no início da nossa função, nós colocamos a função, aliás, aqui faltou um parênteses, são 2 parênteses. Porque eu abri 2 parênteses, então tem que fechar 2 parênteses, né? Aí agora eu coloco aqui o ponto e vírgula, isso, aí retornou a função se erro. Então a função se erro que eu tinha colocado no início, se não tiver os valores, os dados para a fórmula calcular para mim o resultado que eu quero, qual que é o resultado que eu quero que ela me retorne? Então eu quero que deixe a célula vazia. Então para deixar a célula vazia, eu vou colocar aspas duplas, né? 2 aspas. E aí eu vou e fecho o parênteses, o último parênteses. Beleza, a nossa forma está pronta. E agora como é que eu faço para ativar essa forma? Aí você não pode simplesmente dar Enter no teclado. Para criar uma matriz, uma forma matricial, você tem que segurar o Ctrl e o Shift e apertar o Enter. Você segura Ctrl, Shift e Enter, aí ele cria a fórmula matricial. Pronto. E aí está o resultado. Aí depois que, como eu disse para vocês, depois que eu criei aqui a fórmula, eu posso mesclar a célula sem problema. Pronto. Então aqui eu já sei qual o valor vendido pela vendedora Maria da Grana no mês de maio. E se eu alterar o mês, vamos ver quanto ela vendeu em dezembro. 52 mil. Vamos ver quanto que ela vendeu em julho. Em julho ela não vendeu, né? Se você for vir aqui na tabela, mês de julho, Maria da Grana, ela não vendeu, estava de férias, né? Vamos mudar aqui o vendedor aqui, vamos ver se funciona. Vamos colocar aqui o Olavo Dinheiro. Deixa eu ver que eu escrevi errado. Os nomes podem parecer engraçado, gente, mas eu inventei uns nomes aleatórios aqui só para fazer a planilha para vocês. Vamos ver quanto o Olavo Dinheiro vendeu em julho. 6.300. Então qualquer um que vocês colocarem aqui vai funcionar, tá vendo? Aí vamos ver quanto ele vendeu no ano. Então, bem prática essa planilha, né? Essa planilha aqui que eu fiz, ela pode ser muito útil, né? Você que lida com muitos dados, né? Não só vendas, né? Mas qualquer coisa que tenha a ver com números, aí você às vezes tem lá muitos números, muitas informações aqui na sua planilha e você precisa achar uma específica, né? Então, essa fórmula aqui, essa matricial, pode ser muito útil para você, né? Aí, como eu mencionei para vocês, aquele se erro lá, ele eliminava o erro da planilha, né? Então, vamos tirar aqui as informações para ver o que vai acontecer. Bem prático, né? Então, percebam aqui que eu tirei o mês e não deu erro aqui embaixo, né? Ficou em branco, do jeito que eu programei a fórmula para fazer. Se eu tivesse programado ele para retornar outra coisa, né? Por exemplo, vamos supor aqui que ao invés de retornar vazio, eu quisesse que ele retornasse 100 dados. 100 dados para exibir. Então, ao invés de eu deixar as 2 aspas vazias, né? Eu digitava 100 dados para exibir ou para exibir. Ctrl Shift Enter.
aquele erro que eu falei com vocês aqui, ó. Eu tinha mesclado a célula, então eu não consigo alterar ela. Aparece essa mensagem do Excel: não é possível inserir fórmulas de matriz em células mescladas. Então o que que eu faço? Deixa eu dar ESC aqui para sair. Eu venho aqui em página inicial e vou tirar a mesclagem da célula. Agora eu consigo. Vamos lá. Sem dados para exibir. Ctrl Shift Enter. Pronto. Agora eu posso mesclar. Vamos mesclar. Isso. Então, quando não tiver preenchido aqui os dois critérios, vai aparecer sem dados para exibir. Por exemplo, se eu colocar aqui o nome do vendedor, mas não colocar o mês. Então vamos colocar esse aqui, Yoshi Takaro. Vamos colocar aqui o nome desse vendedor aqui. Esse vendedor japonês, Yoshi Takaro. Sem dados para exibir. Por quê? Porque eu não coloquei o mês. Ou seja, eu estou dizendo para a fórmula que eu quero achar os dados do vendedor Yoshi Takaro. Mas em qual mês? Eu não disse qual mês, então ele não retorna os dados. Mas aí vamos colocar aqui o mês de janeiro. Aí ele já me retorna o valor. Interessante, né? E aí, pessoal, vocês gostaram? Quer que eu dou mais dicas de Excel aqui? Vai ser um prazer para mim fazer mais vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem colocar aí no canal, nos comentários, que eu vou ter imenso prazer em estar fazendo em outros vídeos para esclarecer, né, quaisquer dúvidas que vocês tenham tido, tenham ficado, e também trazer aqui outros assuntos que vocês sugerirem aí nos comentários. Aí, para finalizar aqui, para fechar aqui essa planilha com chave de ouro, eu venho aqui em exibir, selecionei aqui a célula A6. Quando eu rolo a planilha, olha para vocês verem, ela some o cabeçalho, vai tudo lá para cima, né? Selecionei aqui a A6, venho em exibir, congelar painéis. Aí eu congelo os painéis, da linha 6 para cima fica congelado. Então eu posso rolar a planilha que o cabeçalho fica aqui, tá vendo? Essa era a dica que eu tinha aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado muito e deixe aí o like, se inscreva, compartilhe aí com seus conhecidos, seus amigos, nos grupos que vocês participam, nas redes sociais. Compartilhe o canal para que a gente possa continuar fazendo um bom trabalho aqui para vocês. Olha, nosso alvo esse ano é chegar a 1000 inscritos. Será que nós conseguimos? Com certeza, com a ajuda dos nossos seguidores, a gente vai conseguir. Então, pessoal, viram como é fácil? Usando a função correta, que é a função índice, nós conseguimos criar uma matricial e dava para fazer com 2, com 3 critérios e funcionaria perfeitamente a sua planilha. Então, o que você achou da dica de Excel de hoje? Gostou? Se não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e não esqueça de deixar o seu joinha. E também você pode sugerir aqui nos comentários que conteúdo você gostaria de ver aqui no nosso canal, seja de Excel ou de qualquer outro programa ou até mesmo qualquer outro assunto. Fique à vontade para postar suas observações nos comentários. Muito obrigado pela audiência e que tenham todos uma ótima semana.